Um bilionário devastado pela perda da esposa encontra consolo inesperado no convite para dançar, feito por uma menina humilde. Esse gesto inocente desencadeia uma onda de vingança, injustiça e revelações chocantes. Mas é justamente essa conexão improvável que transforma destinos e expõe verdades diante da elite da cidade. O sol se punha sobre a Avenida Paulista, enquanto Antônio Mendes de Albuquerque observava a cidade pela janela panorâmica de seu escritório no último andar. Aos 55 anos, comandava um dos maiores conglomerados empresariais do Brasil, com investimentos que iam desde a construção civil até tecnologia de ponta. Sua fortuna era incalculável, mas seu olhar, sempre distante, carregava uma melancolia que nenhum dinheiro conseguia apagar. Faziam 3 anos desde que Helena, sua esposa, partira após uma longa batalha contra uma doença degenerativa. Com ela, foi-se também a última centelha de vida que habitava o coração do empresário. Restava apenas uma existência mecânica, dividida entre reuniões, assinaturas em cheques de doações e noites insones em sua mansão no Jardim Europa, um dos bairros mais exclusivos de São Paulo. Senhor Mendes, a senhora Correia da Fundação está na linha. Insiste em confirmar sua presença no baile beneficente do Colégio Santa Cruz amanhã à noite, anunciou Cláudia, sua secretária, pela 3ª vez naquele dia. Antônio suspirou, ajustando o relógio de ouro no pulso. Diga-lhe que sim, estarei lá. Apenas para a entrega do cheque. Respondeu sem emoção, como quem confirma um compromisso com o dentista. A Fundação Mendes, criada em homenagem à memória de Helena, financiava projetos educacionais em todo o país. Era o único legado que Antônio realmente prezava, embora evitasse ao máximo as aparições públicas que o cargo exigia. Mas desta vez, não havia como escapar. O baile anual do Colégio Santa Cruz, frequentado pelos filhos da elite paulistana, era um evento que combinava caridade e ostentação social. Como principal doador da nova biblioteca, sua presença era praticamente obrigatória. No outro extremo da cidade, no bairro do Capão Redondo, Luísa Oliveira Santos terminava de costurar um vestido rosa claro para sua filha Sofia. Aos 35 anos, Luísa trabalhava como empregada doméstica na mansão de Regina Alvarenga Prado, presidente da Associação de Pais e Mestres do Colégio Santa Cruz e uma das mulheres mais influentes no círculo social da alta sociedade paulistana. Fica parada, filha. Só falta ajustar a barra, dizia Luísa com alfinetes na boca, ajoelhada diante da pequena Sofia, que não conseguia conter a excitação. O vovô ia gostar de me ver dançando, não ia, mãe? Perguntou a menina de 10 anos, com os olhos castanhos brilhando de expectativa. Luísa sorriu com ternura. Seu pai, Sebastião Oliveira, havia sido um respeitado sargento do Exército Brasileiro, condecorado por atos de bravura durante missões humanitárias. Apesar das oportunidades que sua fama poderia ter lhe proporcionado, escolheu viver com simplicidade e integridade, valores que transmitiu à filha e à neta antes de partir. E assim, meu amor, ele sempre dizia que você tinha o ritmo no sangue, respondeu, lembrando-se com carinho do pai. O baile de primavera do colégio era um evento tradicional, onde alunos, pais e benfeitores se reuniam para celebrar o fim do semestre. Embora Sofia não estudasse lá, frequentava a escola pública do bairro, tinha permissão para acompanhar a mãe, que trabalharia como parte da equipe de apoio contratada especialmente para a ocasião. Na noite do evento, o salão de festas do Colégio Santa Cruz resplandecia sob lustres de cristal. Mesas elegantemente decoradas, com arranjos de flores frescas, circundavam a pista de dança, onde adolescentes vestidos em trajes formais se divertiam ao som de uma banda ao vivo. Nos cantos estratégicos, adultos da alta sociedade paulistana conversavam sobre negócios, política e as últimas fofocas. Antônio chegou pontualmente às 8, usando um impecável terno italiano azul marinho. Cumprimentou brevemente o diretor e alguns membros da diretoria da fundação, entregou o cheque simbólico para a construção da nova biblioteca e se retirou para um canto próximo ao bar, onde esperava passar despercebido até poder sair sem chamar atenção. De seu posto privilegiado, observava a frivolidade ao seu redor com um misto de tédio e desconforto, as risadas exageradas, os comentários superficiais, os olhares calculistas.
Tudo lhe parecia uma grande encenação, da qual ele próprio já fizera parte um dia, quando Helena estava ao seu lado e a vida ainda fazia sentido. Sofia ajudava a mãe na copa, organizando docinhos em bandejas. Vestia o singelo vestido rosa, costurado com tanto carinho, e tinha os cabelos cacheados presos em 2 tranças laterais, adornadas com fitas que combinavam com o vestido. "Fique aqui, Sofia. Não saia da copa", recomendou Luísa, enquanto saía com uma bandeja de canapés para servir aos convidados. Mas a curiosidade da menina falou mais alto. Assim que a mãe se afastou, Sofia escapou para o salão principal, maravilhada com as luzes, a música e as roupas elegantes. Caminhando entre os convidados, chegou à beira da pista de dança, onde observava fascinada os casais rodopiando ao som de uma valsa. Foi então que seu olhar encontrou a figura solitária de Antônio, parado junto ao bar, com um copo de uísque intocado na mão. Havia algo naquele homem de postura rígida e olhar perdido que despertou a atenção da menina. Uma tristeza profunda, semelhante à que ela própria sentira quando seu avô partiu. Sem pensar 2 vezes, impulsionada por uma coragem que seu avô sempre elogiara, Sofia atravessou o salão em direção ao empresário. Parou diante dele, ajeitou o vestido e, com uma voz clara e decidida, disse: "O senhor gostaria de dançar comigo?" Antônio baixou os olhos, surpreso com a abordagem inesperada. Viu uma garotinha de pele morena e olhos expressivos que o encarava com uma mistura de esperança e determinação. "Eu?" perguntou confuso. "Sim, senhor. Meu avô dizia que a gente nunca deve deixar ninguém sozinho numa festa", respondeu Sofia com simplicidade. "E o senhor parece muito sozinho." Algo naquela observação infantil, tão direta e verdadeira, tocou Antônio de uma forma que ele não sentia há anos. Por um breve instante, a máscara de indiferença que usava como proteção contra o mundo se desfez, revelando um sorriso hesitante. "Não sei se seria apropriado", começou ele, olhando em volta. "Por que não?" insistiu Sofia. "É só uma dança. Eu sei os passos, meu avô me ensinou. Posso mostrar." Do outro lado do salão, Regina Alvarenga Prado observava a cena com crescente indignação. Reconheceu imediatamente Sofia como a filha de sua empregada e não conseguia acreditar no que via. Uma menina da periferia, filha de doméstica, abordando um dos homens mais poderosos do país. "Será que essa menina não tem educação?" comentou com uma amiga, levando a taça de champanhe aos lábios pintados de vermelho. "Vou ter uma conversa séria com a Luísa amanhã." Alheia às críticas, Sofia estendeu a mão para Antônio, que após um momento de hesitação, a aceitou. Juntos, dirigiram-se à pista de dança, provocando olhares curiosos e alguns cochichos entre os convidados. A banda, percebendo o momento inusitado, começou a tocar uma melodia mais suave. No centro do salão, a pequena Sofia guiava os passos do poderoso empresário com uma naturalidade surpreendente. Antônio, inicialmente constrangido, logo se deixou levar pelo momento. Pela primeira vez em 3 anos, sentiu algo diferente do vazio que habitava seu peito. Uma leveza inesperada, uma fagulha de alegria genuína. "Qual é o seu nome?" perguntou ele, enquanto rodopiavam suavemente. "Sofia Oliveira Santos, senhor." "E o seu?" "Antônio Mendes de Albuquerque." "Nome comprido", observou ela com uma risada cristalina. "Posso chamar o senhor só de Antônio?" Ele assentiu, surpreso consigo mesmo por não se importar com a informalidade da garotinha. De alguma forma, aquela dança improvisada com uma criança desconhecida estava se tornando o momento mais autêntico que vivera em anos. Luísa, ao retornar à copa e não encontrar a filha, saiu em busca dela, preocupada. Quando finalmente a avistou no meio do salão, dançando com um senhor distinto que ela não reconheceu de imediato, seu coração quase parou. Rapidamente, abriu caminho entre os convidados para buscar a filha, temendo que Sofia estivesse incomodando alguém importante. Foi quando seus olhos encontraram os de Regina, sua patroa, observando a cena com uma expressão que ela conhecia bem, um misto de desprezo e raiva contida. Naquele instante, Luísa soube que aquela noite, de alguma forma, mudaria suas vidas para sempre. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal
E diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na sua vida. Na manhã seguinte ao baile, o apartamento de cobertura de Antônio Mendes recebia os primeiros raios de sol. Pela primeira vez em anos, o empresário havia dormido sem a ajuda de medicamentos. Em sua mente, o sorriso sincero de Sofia ainda ecoava como uma melodia persistente. Algo naquela criança havia perfurado a redoma de isolamento em que vivia desde a partida de Helena. Durante o café da manhã, servido pontualmente às 7 horas, Antônio surpreendeu seu mordomo ao pedir os jornais, hábito que abandonara há tempos. Enquanto folheava as páginas, seu celular tocou. Era Vicente Meireles, chefe da segurança pessoal e homem de confiança há mais de 2 décadas. Bom dia, Sr. Mendes. Recebi seu recado. O que precisa? Antônio hesitou por um momento, questionando-se se não estaria sendo impulsivo ou até mesmo inadequado. Mas algo dentro dele precisava saber mais sobre aquela garotinha e sua família. Quero informações sobre uma menina chamada Sofia Oliveira Santos. Dançou comigo ontem no baile do Colégio Santa Cruz. Deve ter uns 10 anos. Quero saber onde mora, com quem, qual a situação da família. Seja discreto, Vicente. No Morumbi, bairro nobre de São Paulo, amanhã na mansão dos Alvarenga Prado começava com o ritual de sempre. Regina, impecavelmente vestida mesmo para um dia em casa, tomava seu chá de ervas enquanto revisava a agenda social da semana. Luísa havia chegado pontualmente às 6h30, como de costume, e agora organizava a cozinha após preparar o desjejum da patroa. O silêncio pesado que pairava no ar desde a chegada de Luísa foi quebrado pelo som metálico da xícara, sendo pousada com força excessiva sobre o pires de porcelana. Luísa, venha aqui. A voz de Regina soou fria e controlada, mas com uma nota de ameaça que a empregada conhecia bem. Sim, senhora, respondeu Luísa, enxugando as mãos no avental antes de se apresentar na sala de estar. Quero que me explique o que sua filha estava fazendo ontem, dançando com Antônio Mendes de Albuquerque no meio do salão principal. O tom não deixava dúvidas. Aquela não era uma simples pergunta, mas uma acusação. Senhora, peço desculpas. Sofia deveria ter ficado na copa, mas escapou quando não estava olhando. Ela não teve intenção de incomodar ninguém, explicou Luísa, sentindo as mãos tremerem levemente. Incomodar? Regina riu sem humor. Você tem ideia de quem é Antônio Mendes? Um dos homens mais poderosos deste país. Não é alguém para ser abordado por uma criança qualquer, muito menos a filha de uma empregada. As palavras atingiram Luísa como bofetadas, mas ela manteve a compostura, anos de prática em esconder suas emoções diante de humilhações sutis e nem tão sutis assim. Peço perdão, senhora. Não acontecerá novamente. Regina levantou-se, ajustando o colar de pérolas com um gesto estudado. Sabe, Luísa, sempre acreditei que você fosse diferente, mas consciente do seu lugar. Estou desapontada. Fez uma pausa dramática. Agora, vá ao meu quarto e arrume minha cômoda. O porta-retrato de prata que fica lá deve ser limpo com cuidado especial. No apartamento modesto no Capão Redondo, Sofia terminava de se arrumar para a escola, ainda extasiada com as memórias da noite anterior. Mãe, você viu como o Sr. Antônio dançava bem? Ele disse que tinha esquecido como era dançar. Comentava animada enquanto prendia o cabelo. Você acha que vou ver ele de novo algum dia? Dona Zuleide, vizinha que cuidava de Sofia enquanto Luísa trabalhava, sorriu com a empolgação da menina. O mundo dá voltas, pequena, quem sabe? Agora vamos, senão você vai se atrasar. No escritório da Mendes Incorporações, Antônio revisava alguns contratos quando Vicente entrou, discreto como sempre, com uma pasta sob o braço. Senhor, tenho as informações que pediu. Antônio indicou a cadeira à sua frente, subitamente ansioso. Sofia Oliveira Santos, 10 anos, estudante da Escola Municipal Paulo Freire. Mora com a mãe, Luísa Oliveira Santos, 35 anos, empregada doméstica na residência de Regina Alvarenga Prado, no Morumbi. O pai é ausente, nunca reconheceu a paternidade. A família vive em um apartamento pequeno no Capão Redondo. O avô materno, Sebastião Oliveira, era sargento do Exército, falecido há 2 anos. Vicente fez uma pausa antes de continuar.
O interessante, senhor, é o histórico do sargento Sebastião. Foi condecorado por bravura em missões humanitárias na África e no Haiti. Salvou dezenas de civis durante uma operação de resgate após um terremoto. Recusou promoções e benefícios financeiros diversas vezes, preferindo manter-se como sargento de carreira. Era conhecido por sua integridade inabalável. Antônio escutava com crescente interesse, algo incomum para quem geralmente demonstrava pouca emoção diante de qualquer assunto. Há mais algo que devo saber? A situação financeira é difícil. O aluguel está atrasado há 2 meses. A menina frequenta aulas de balé numa ONG local. A mãe trabalha para a senhora Alvarenga Prado há 5 anos, 6 dias por semana. Antônio assentiu, dispensando Vicente com um gesto. Ficou longos minutos contemplando a pasta sobre a mesa, sentindo-se estranhamente conectado àquela família, que nem conhecia. Havia algo na atitude da pequena Sofia que o lembrava da pureza e da espontaneidade que Helena sempre valorizara. Na mansão Alvarenga Prado, o dia transcorria normalmente até que um grito ecoou pelo corredor do 2º andar. "Luísa, venha aqui imediatamente!" A empregada correu até o quarto principal, onde encontrou Regina de pé junto à cômoda, com o rosto contorcido numa expressão de fúria. "O que foi, senhora?" "Não se faça de desentendida", acusou Regina, apontando para a cômoda. "Onde está meu porta-retrato de prata? Aquele que pertencia à minha avó?" Luísa olhou confusa para o espaço vazio onde normalmente ficava o objeto. "Estava aí quando arrumei o quarto mais cedo, senhora. Eu o limpei como a senhora pediu." "Mentira!" Regina elevou a voz. "Eu já desconfiava há tempos. Pequenos objetos sumindo, coisas fora do lugar. Achei que pudesse estar enganada, mas agora tenho certeza." O sangue de Luísa gelou ao compreender a insinuação. "Senhora, eu jamais pegaria algo que não me pertence. Em 5 anos trabalhando aqui, 5 anos de oportunidades para observar onde guardo as coisas de valor", interrompeu Regina. "Acho que você viu o porta-retrato." Lembrou-se que era de prata maciça e decidiu que valia a pena arriscar. "Não, senhora, por favor." A voz de Luísa tremeu. "Deve estar em algum lugar da casa. Posso ajudar a procurar." Regina sorriu com crueldade. "Não será necessário. Já chamei a polícia." O mundo de Luísa desabou. Sabia que era inocente, mas também sabia o quão poderosa era Regina Alvarenga Prado. Sua palavra contra a de uma das mulheres mais influentes da alta sociedade paulistana. "Por favor, senhora. Tenho uma filha pequena. Nunca peguei nada seu. Deve haver um engano." "O engano foi meu, por confiar em você", retrucou Regina, caminhando até a porta. "Recolha suas coisas e saia da minha casa. Seu último pagamento será retido até que o objeto apareça. E agradeça por eu não insistir na denúncia policial." 40 minutos depois, Luísa caminhava pela calçada do Morumbi com uma sacola contendo seus pertences pessoais, o rosto marcado por lágrimas silenciosas. 5 anos de trabalho terminados com uma acusação injusta. Sem referências, sem pagamento, sem aviso prévio. Como pagaria o aluguel atrasado? Como compraria comida para Sofia? No bolso, seu celular vibrou. Era Dona Zuleide. "Luísa, querida, estou preocupada. Tem um homem aqui embaixo no prédio perguntando por você. Disse que é da segurança do senhor Antônio Mendes. O que está acontecendo?" O coração de Luísa disparou. O que o empresário poderia querer com ela? Seria possível que a senhora Regina tivesse espalhado a falsa acusação tão rapidamente? "Diga que chegarei em 1 hora, Zuleide. Não deixe Sofia saber de nada ainda." Enquanto isso, escondido na gaveta de lenços de Regina Alvarenga Prado, o porta-retrato de prata brilhava intocado, parte de um plano calculado para punir a empregada cuja filha havia ousado dançar com Antônio Mendes de Albuquerque. No luxuoso escritório da Mendes Incorporações, Antônio assinava alguns documentos quando seu celular tocou. Era Vicente. "Senhor, temos uma situação. A senhora Luísa Oliveira Santos foi demitida hoje sob acusação de furto. Ao que parece, um porta-retrato de prata supostamente desaparecido." Antônio franziu o senho, sentindo uma inquietação crescente. Coincidência interessante, logo após o baile. "Descubra mais, Vicente. Quero saber exatamente o que aconteceu."
e mantenha-se em contato com a família discretamente. Ao desligar, o empresário caminhou até a janela, observando o skyline de São Paulo com um olhar renovado. Pela primeira vez em anos, sentia vontade de agir, de envolver-se. O gesto simples e corajoso de Sofia havia despertado algo que julgava perdido para sempre: sua humanidade. Cláudia, chamou sua secretária pelo interfone. Cancele meus compromissos do restante da semana e agende uma reunião urgente com o departamento jurídico e financeiro da Fundação. Tenho um novo projeto em mente. No Capão Redondo, Luísa chegava em casa, exausta e devastada, apenas para encontrar Vicente Meireles aguardando pacientemente no hall do prédio simples. O homem de meia-idade, com seu terno discreto e postura respeitosa, parecia deslocado naquele ambiente. Senhora Oliveira, meu nome é Vicente. Trabalho para o senhor Antônio Mendes de Albuquerque. Ele gostaria de conversar com a senhora e sua filha. Seria possível? Luísa encarou Vicente com uma mistura de desconfiança e receio. Após a humilhação sofrida na casa de Regina, sua vulnerabilidade estava exposta como uma ferida aberta. Permitir que um desconhecido, mesmo representando um homem poderoso, entrasse em sua vida naquele momento parecia arriscado demais. Por que o senhor Mendes quer falar conosco? Perguntou, mantendo-se firme apesar das circunstâncias. Ele ficou impressionado com sua filha no baile, respondeu Vicente com sinceridade. E soube do ocorrido hoje na mansão Alvarenga Prado. Acredita que possa ajudar. Um lampejo de esperança atravessou o coração de Luísa, rapidamente substituído por orgulho. Não queria caridade. Não precisava de um rico salvador. Havia enfrentado dificuldades antes e sobrevivido com dignidade. Agradeço o interesse, mas não preciso que ninguém resolva meus problemas, afirmou ajustando a postura. Diga ao Sr. Mendes que foi gentil da parte dele se preocupar. Vicente assentiu respeitosamente, entregando-lhe um cartão. Compreendo perfeitamente. Se mudar de ideia, este é meu contato direto. Estarei à disposição a qualquer momento. Ao subir as escadas até o modesto apartamento no quarto andar, Luísa sentiu o peso da realidade desabar sobre seus ombros. Como explicaria a Sofia que havia perdido o emprego? Como pagariam o aluguel já atrasado? As economias guardadas para a educação da filha teriam que ser usadas para sobreviver nos próximos meses, enquanto buscava uma nova colocação. Mãe, exclamou Sofia ao vê-la entrar, correndo para abraçá-la. Você chegou cedo hoje. Dona Zuleide disse que tinha um homem te procurando. Luísa forçou um sorriso, afagando os cabelos cacheados da filha. Era apenas um conhecido, querida. Nada importante. Mentiu, protegendo a filha da dura realidade. Como foi seu dia na escola? Enquanto Sofia contava animadamente sobre a aula de ciências, Luísa preparava um café, tentando organizar seus pensamentos. Precisaria ligar para antigas patroas, pedir indicações, talvez aceitar faxinas avulsas até conseguir algo fixo. O desespero ameaçava consumi-la, mas não podia se dar ao luxo de desmoronar. Por Sofia, precisava se manter forte. Na cobertura do edifício Cidade Jardim, Antônio recebia o relatório detalhado de Vicente sobre o encontro com Luísa. Recusou qualquer ajuda, como o senhor previu, concluiu o segurança. Tem orgulho, apesar da situação difícil. Antônio sorriu levemente, recordando-se da mesma dignidade no olhar de Sofia. Tal mãe, tal filha, murmurou, mais para si mesmo que para Vicente. E o que descobriu sobre a acusação de furto? Falsa, sem dúvida. Conversei discretamente com outro funcionário da casa. O porta-retrato nunca sumiu de verdade. A senhora Alvarenga Prado o escondeu na própria gaveta. Uma armação clara para punir Luísa pelo comportamento da filha no baile. Um lampejo de indignação atravessou o semblante normalmente impassível de Antônio. Aquele tipo de crueldade calculada o lembrava do pior lado do mundo empresarial e social em que vivia. A mesma hipocrisia e falta de humanidade que Helena tanto desprezara. Prepare o plano que discutimos, Vicente, sem deixar rastros que nos identifiquem. Quero que pareça providência divina, não caridade humana. Na manhã seguinte, Luísa acordou determinada a iniciar sua busca por emprego. Deixou Sofia com Dona Zuleide e dirigiu-se ao centro da cidade. Currículo em mãos, pronta para bater de porta em porta se necessário.
Após horas de tentativas infrutíferas, retornou ao Capão Redondo com a esperança diminuída, mas não destruída. Ao chegar ao prédio, foi abordada por seu Juvenal, o síndico. Dona Luísa, que bom que chegou. Tenho uma notícia para a senhora. O coração de Luísa gelou. Seria o despejo que tanto temia? O que houve, seu Juvenal? O homem sorriu, coçando a cabeça calva. A coisa mais esquisita. Hoje cedo chegou um envelope para o condomínio. Dentro tinha o valor exato das suas prestações atrasadas, mais 3 meses adiantados. Tudo em dinheiro vivo, com um bilhete dizendo que era para quitar sua dívida. Luísa piscou incrédula. Como assim? Quem deixou isso? Aí é que tá o mistério. Um motoboy entregou e saiu rapidinho. Não deixou nome nem nada. O bilhete só dizia para quitar as prestações em atraso e adiantar os próximos 3 meses do apartamento 42, de Luísa Oliveira Santos. Atordoada, Luísa subiu as escadas tentando processar o que acabara de ouvir. Quem faria algo assim? A imagem de Vicente Meirelles e, por extensão, de Antônio Mendes surgiu em sua mente. Seria possível que, mesmo após sua recusa, o empresário tivesse decidido ajudar anonimamente? Ao abrir a porta do apartamento, outra surpresa. Sobre a mesa da cozinha, havia sacolas de supermercado repletas de alimentos: arroz, feijão, carne, frutas, verduras, produtos de limpeza, o suficiente para 1 mês inteiro. Zuleide! De onde veio tudo isso? Perguntou assustada. A vizinha deu de ombros, tão surpresa quanto ela. O porteiro me chamou dizendo que tinha uma entrega para a senhora. Quando abri a porta, o entregador já estava indo embora. Deixou tudo isso e sumiu. Sofia correu para abraçar a mãe, empolgada. Olha, mãe, tem até aquele chocolate que a gente só compra em dia de aniversário. Luísa sentou-se, sentindo as pernas fraquejarem. Aquilo não podia ser coincidência. Alguém estava cuidando delas. Alguém com recursos e informações. Dona Zuleide, pode ficar com Sofia mais um pouquinho? Preciso resolver uma coisa. Com passos decididos, Luísa foi até o telefone público do quarteirão e ligou para o número no cartão que Vicente lhe dera. Quero falar com o Sr. Mendes, disse assim que o segurança atendeu. Sei que foi ele. Preciso que pare com isso imediatamente. 1 hora depois, na Praça do Capão Redondo, Luísa aguardava nervosamente. Não foi surpresa quando o próprio Antônio Mendes surgiu, vestindo roupas discretas que ainda assim exalavam elegância e poder. Senhora Oliveira, cumprimentou formalmente. Obrigado por me receber. Não foi um convite, Sr. Mendes. Foi uma intimação, respondeu ela, direta. O senhor está se intrometendo na minha vida sem permissão. Antônio assentiu sem negar a acusação. Eu apenas quis ajudar. Não preciso de caridade. Tenho meu orgulho e minha dignidade. O empresário observou-a em silêncio por alguns instantes, reconhecendo nela a mesma força que vira na filha. Não é caridade, senhora Oliveira. É reconhecimento. Sua filha me deu algo que não recebo há anos, um momento de genuína humanidade. Além disso, continuou antes que ela pudesse protestar, sei exatamente o que aconteceu na casa dos Alvarenga Prado. Foi uma injustiça motivada por preconceito e mesquinhez. Luísa engoliu em seco, lutando contra as lágrimas que ameaçavam surgir. Como pode saber disso? Tenho recursos, respondeu simplesmente. O porta-retrato nunca foi roubado. Regina Alvarenga Prado o escondeu para ter um pretexto para demiti-la, como punição pelo comportamento de Sofia no baile. A confirmação do que Luísa já suspeitava no fundo do coração veio como um golpe, não pela surpresa, mas pela crueldade calculada de alguém que a conhecia há 5 anos. Por que o senhor se importa? Perguntou finalmente. Pessoas como a senhora Regina são do seu círculo social, não eu. Antônio deu um meio sorriso amargo. Justamente por conhecer bem esse círculo, que sei o quanto ele pode ser tóxico. Minha esposa, Helena, fez uma pausa. Era a primeira vez em anos que mencionava seu nome a um estranho. Sempre dizia que a verdadeira nobreza não está em títulos ou contas bancárias, mas nos gestos sinceros e na integridade. Sua filha me lembrou disso. Um silêncio se estabeleceu entre eles, preenchido apenas pelos sons distantes do bairro pulsante. Luísa estudou o rosto daquele homem poderoso que, surpreendentemente,
parecia tão vulnerável quanto ela naquele momento. Descobri sobre seu pai, o sargento Sebastião, continuou Antônio. Um homem de honra excepcional. Entendo agora de onde vem a coragem de Sofia. Ele ensinou a ela que estender a mão quando se tem medo é a maior prova de coragem, disse Luísa, permitindo-se um pequeno sorriso ao lembrar do pai. Uma lição valiosa, concordou Antônio. Senhora Oliveira, não posso desfazer o que Regina fez, mas posso oferecer alternativas. Não como caridade, mas como uma oportunidade justa. Enquanto conversavam na mansão Alvarenga Prado, Regina recebia uma ligação que mudaria o rumo de seus planos. Como assim cancelado? Vociferou ao telefone. O baile beneficente da associação está confirmado há meses. Sou a presidente do comitê organizador. Do outro lado da linha, a secretária da Fundação Mendes parecia desconfortável. Lamento, senhora Alvarenga. O senhor Mendes decidiu retirar o patrocínio do evento. Sem os recursos da Fundação, teremos que cancelar. Isso é inadmissível, protestou Regina. Deve haver um engano. Falarei pessoalmente com Antônio. O senhor Mendes está incomunicável no momento. Viajou a negócios. Ao desligar, Regina sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O baile anual da associação era seu evento social mais importante, aquele que solidificava sua posição no topo da pirâmide social paulistana. Um cancelamento seria devastador para sua imagem. Dias depois, um envelope chegou à casa de Luísa. Dentro, 2 convites formais para o grande baile de gala da Fundação Mendes, um dos eventos mais exclusivos do calendário social brasileiro, realizado anualmente no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. Junto aos convites, um bilhete simples. Convidadas de honra. Transporte e hospedagem providenciados. Resposta aguardada. E o mais surpreendente, uma caixa contendo 2 vestidos de alta costura, um adulto e outro infantil, ambos em um tom azul profundo como o oceano visto do alto, assinados por um dos mais renomados estilistas brasileiros. Luísa contemplou os vestidos com uma mistura de emoção e receio. Aceitá-los significaria entrar em um mundo completamente alheio ao seu, onde seria julgada e observada. Recusá-los seria negar a si mesma e a Sofia uma oportunidade única de reparação. Enquanto isso, na sede do Banco Mendes, Antônio conduzia uma reunião extraordinária com seus diretores. Quero que adquiram a hipoteca da propriedade da família Alvarenga Prado no Morumbi, instruiu com calma. Paguem o que for necessário ao atual credor, mas façam isso discretamente, através de uma de nossas subsidiárias. Os executivos trocaram olhares surpresos. Era incomum que o presidente se envolvesse pessoalmente em operações imobiliárias de pequena escala. Algum plano específico para essa propriedade, senhor? Arriscou perguntar o diretor financeiro. Antônio permitiu-se um leve sorriso. Digamos apenas que pretendo fazer uma auditoria minuciosa dos pagamentos e termos contratuais. Se houver qualquer irregularidade, por menor que seja, quero que seja tratada com o máximo rigor. No apartamento do Capão Redondo, Sofia girava maravilhada diante do espelho, admirando o vestido azul que caía perfeitamente sobre seu corpo infantil. Mãe, parece mágica. Como ele sabia meu tamanho exato? Luísa sorriu, segurando nas mãos o RSVP que finalmente decidira enviar, confirmando a presença de ambas no baile. Pessoas como o Sr. Mendes têm recursos que parecem mágica para nós, filha. Você acha que vamos encontrar a dona Regina lá? Perguntou Sofia inocentemente. O sorriso de Luísa vacilou por um instante. Talvez, querida, mas não se preocupe com isso agora. O que Luísa não sabia era que, naquele exato momento, Regina Alvarenga Prado recebia uma notificação formal do Banco Mendes informando que sua hipoteca havia sido adquirida pela instituição e que uma auditoria completa dos pagamentos seria realizada nos próximos dias devido a inconsistências detectadas. A guerra silenciosa entre Antônio Mendes e Regina Alvarenga Prado havia começado, e seus primeiros movimentos estavam prestes a causar um terremoto nos alicerces da alta sociedade paulistana. A semana que antecedeu o grande baile de gala da Fundação Mendes transformou-se em um turbilhão de emoções para Luísa e Sofia. Um motorista particular aparecia pontualmente todos os dias para levá-las aos preparativos.
prova final dos vestidos, sessão com cabeleireiro e maquiador renomados, até mesmo uma breve aula de etiqueta para bailes formais. Sofia absorvia cada momento com a curiosidade natural de uma criança, enquanto Luísa oscilava entre gratidão e desconforto. A gentileza anônima inicial de Antônio havia se transformado em algo mais complexo, um convite para adentrar um mundo que ela sempre observara apenas da periferia. "Mãe, você está nervosa?" perguntou Sofia na noite anterior à viagem para o Rio de Janeiro, enquanto arrumavam uma pequena mala com itens pessoais. Luísa sorriu, acariciando os cabelos da filha. "Um pouco, querida. É tudo tão diferente do que estamos acostumadas." "O vovô dizia que nervosismo é só entusiasmo disfarçado", respondeu Sofia, com a sabedoria simples que herdara do avô. "Ele ficaria orgulhoso de nos ver indo para um baile de gala, não ficaria?" A lembrança do pai fez os olhos de Luísa marejarem. Sebastião sempre sonhara em dar uma vida melhor à filha e à neta, sem jamais comprometer seus princípios. "Ficaria sim, meu amor. Principalmente porque estamos indo de cabeça erguida, por mérito próprio." Em sua cobertura na Avenida Paulista, Antônio finalizava os preparativos para sua viagem ao Rio. Ao contrário dos anos anteriores, quando comparecia ao baile da fundação apenas por obrigação protocolar, desta vez sentia uma genuína expectativa. A presença de Luísa e Sofia representava algo novo, uma ruptura com o tédio existencial que dominara sua vida desde a partida de Helena. Vicente entrou no escritório com uma pasta nas mãos. "Os últimos relatórios sobre o caso Alvarenga Prado, senhor." Antônio assentiu, folheando os documentos com atenção. "Então ela está realmente com problemas para quitar a hipoteca?" "Sim, senhor. Aparentemente, a senhora Regina tem investido além de suas possibilidades reais para manter as aparências. O casamento com o senhor Eduardo Prado, que sustentava financeiramente seu estilo de vida, acabou há 3 anos, e desde então ela tem acumulado dívidas." "Interessante", murmurou Antônio. "Estamos falando da mesma época em que perdi Helena. Vidas que desmoronam por razões diferentes." Vicente permaneceu em silêncio respeitoso, acostumado com os raros momentos em que seu patrão permitia-se divagações pessoais. "E quanto ao porta-retrato? Conseguiu as provas?" "Sim, senhor", respondeu o segurança, estendendo um envelope. "Imagens das câmeras de segurança da residência, que ela desconhece existirem. O sistema foi instalado pelo ex-marido e continua operacional. As imagens mostram claramente a senhora Regina escondendo o objeto na gaveta de lenços e depois acusando a senhora Oliveira." Antônio examinou as fotos com expressão grave. "Perfeito. Prepare cópias para o evento. Quero ter tudo à mão quando for necessário." No Morumbi, Regina Alvarenga Prado vivia dias de angústia crescente. O cancelamento do patrocínio da Fundação Mendes ao seu evento beneficente havia sido apenas o começo. Agora, enfrentava a ameaça de perder sua mansão após a aquisição de sua hipoteca pelo Banco Mendes. Sentada em sua sala de estar, cercada pelo luxo que tanto prezava, Regina atendia uma ligação que só agravava sua situação. "Como assim não poderei comparecer ao baile da fundação? Sou convidada há 10 anos consecutivos." A voz educada, mas firme da secretária da Fundação Mendes não deixava margem para apelos. "Lamento, senhora Alvarenga. A lista de convidados passou por uma revisão criteriosa este ano. Muitos nomes tradicionais foram substituídos por representantes de causas sociais apoiadas pela Fundação." Regina desligou furiosa. Primeiro o patrocínio cancelado, depois a hipoteca, agora a exclusão da lista do evento mais prestigiado do ano. Era impossível não ver um padrão ali. Alguém estava sistematicamente atacando sua posição social, e ela tinha uma forte suspeita de quem poderia ser. Na manhã seguinte, uma limusine aguardava Luísa e Sofia à porta do modesto prédio no Capão Redondo. A vizinhança observava curiosa enquanto mãe e filha, carregando apenas uma pequena mala, embarcavam no luxuoso veículo. "Para o aeroporto de Congonhas", instruiu o motorista. "O jato particular do Sr. Mendes já está preparado." Durante o voo para o Rio de Janeiro, Sofia não continha a empolgação, colando o rosto na janela para observar o mundo lá embaixo. Luísa, por outro lado,
tentava processar a grandiosidade daquilo tudo. Um jato particular, uma suíte no Copacabana Palace, vestidos de alta costura. O contraste com sua realidade cotidiana não poderia ser mais extremo. Por que ele está fazendo tudo isso, mãe? Perguntou Sofia repentinamente, como se lesse os pensamentos maternos. Luísa refletiu por um momento antes de responder. Acredito que sua dança com ele tocou algo importante em seu coração, filha. Às vezes, pequenos gestos têm poderes que nem imaginamos. No saguão do Copacabana Palace, Antônio recebeu um telefonema inesperado. Senhor Mendes, aqui é Regina Alvarenga Prado. Sua voz, normalmente altiva, soava tensa e calculadamente humilde. Senhora Alvarenga, que surpresa! Respondeu ele com frieza educada. Gostaria de solicitar um encontro antes do baile desta noite. Creio que temos assuntos importantes a discutir. Antônio sorriu levemente, percebendo a transparência da tentativa. Lamento, mas minha agenda está completamente tomada. Talvez possamos conversar durante o próprio evento. Não fui convidada este ano, admitiu Regina, mal conseguindo disfarçar a frustração. Deve haver algum engano. Não há engano algum, senhora Alvarenga. As escolhas da Fundação este ano priorizaram pessoas de caráter comprovadamente íntegro. O silêncio do outro lado da linha revelava o impacto das palavras. Está me acusando de algo, senhor Mendes? Apenas constatando fatos. Agora, se me der licença... Antes que pudesse encerrar a ligação, Regina lançou sua última cartada. Sei que está por trás de tudo isso. A hipoteca, o cancelamento do patrocínio, a exclusão da lista de convidados, tudo porque aquela garotinha, filha da minha ex-empregada, dançou com você. Não imaginei que um homem da sua estatura se deixaria influenciar por sentimentalismos baratos. Antônio respirou fundo, mantendo a compostura. Engana-se, senhora. Minhas ações não são motivadas por sentimentalismo, mas por justiça. A propósito, como vai seu porta-retrato de prata? Já o encontrou? O silêncio repentino do outro lado revelou que a mensagem havia sido compreendida. Regina percebeu que ele sabia de alguma forma sobre sua armação contra Luísa. Isso não ficará assim, ameaçou com voz trêmula. Tem razão, concordou Antônio. Não ficará assim. Ficará muito pior se você continuar com essa postura. Agora, com licença, tenho convidados importantes para receber. Ao desligar, Antônio sentiu uma satisfação que não experimentava há anos. O embate com Regina representava mais que uma disputa pessoal. Era um confronto entre valores que Helena sempre defendera: integridade, justiça, compaixão e a superficialidade cruel do mundo social que tanto o sufocara. À tarde, Luísa e Sofia foram conduzidas a um salão privativo do hotel, onde uma equipe de profissionais as aguardava para os preparativos finais. Cabeleireiros, maquiadores e um consultor de moda garantiram que cada detalhe fosse perfeito. Quando finalmente se viu pronta, diante do espelho, Luísa mal reconheceu a mulher elegante que a encarava. O vestido azul marinho realçava sua pele morena e seus olhos escuros, enquanto o penteado sofisticado destacava a beleza natural que anos de trabalho duro haviam ofuscado. "Mãe, você está linda!" exclamou Sofia, igualmente deslumbrante em sua versão infantil do mesmo modelo. Um discreto toque na porta interrompeu o momento. Era Vicente, impecável em seu terno escuro. "Senhoras, está na hora. O Sr. Mendes pede a honra de escoltá-las pessoalmente ao salão." No lobby do hotel, Antônio aguardava. Ao ver mãe e filha se aproximando, algo em seu olhar mudou. Um brilho de genuína admiração que não escapou à percepção de Luísa. "Estão absolutamente deslumbrantes", comentou com sinceridade. Sofia fez uma pequena reverência, como havia aprendido nas aulas de etiqueta, arrancando um sorriso de Antônio. "Obrigada pelo convite, senhor", agradeceu Luísa, ainda desconfortável com a situação, mas determinada a manter a dignidade. "O prazer é todo meu", respondeu ele, oferecendo o braço. "Esta noite será memorável, prometo." O que nenhum deles sabia era que Regina Alvarenga Prado, contrariando a exclusão da lista, havia utilizado suas conexões para obter um convite de última hora. Determinada a confrontar Antônio e defender sua posição social,
Dirigia-se naquele momento ao Copacabana Palace, sem imaginar o que a aguardava. O grande salão do hotel resplandecia sob a luz de centenas de velas e lustres de cristal. A elite brasileira e internacional circulava em trajes de gala entre conversas sobre arte, política e, inevitavelmente, fofocas sobre os presentes e ausentes. A entrada de Antônio Mendes, acompanhado por Luísa e Sofia, causou um burburinho imediato. Era a primeira vez em anos que o empresário, conhecido por seu isolamento após a morte da esposa, aparecia acompanhado, e não por uma socialite ou celebridade, mas por uma mulher desconhecida e sua filha. Quem são elas? Sussurravam os convidados entre si. Alguma parente distante de Helena? À medida que avançavam pelo salão, Antônio fazia questão de apresentar Luísa e Sofia às figuras mais importantes presentes, sempre com deferência e respeito genuínos. Para surpresa de muitos, ele sorria com naturalidade, algo que não fazia publicamente desde a perda da esposa. Senhor ministro, permita-me apresentar Luísa Oliveira Santos e sua filha Sofia, disse ao cumprimentar um importante político. Sofia é a jovem dançarina que me inspirou a ampliar o programa educacional da Fundação este ano. Luísa observava tudo com uma mistura de fascínio e cautela. Sentia os olhares curiosos, algumas vezes amigáveis, outras vezes críticos, mas mantinha-se serena, inspirada pela naturalidade com que Sofia encarava a situação. Do outro lado do salão, Regina Alvarenga Prado acabava de chegar, ostentando um vestido vermelho extravagante e joias que pareciam gritar por atenção. Seu olhar percorreu o ambiente até localizar Antônio, e para seu choque absoluto, Luísa e Sofia ao lado dele. Não pode ser, murmurou para si mesma, sentindo o sangue gelar nas veias. Determinada a confrontar a situação, Regina atravessou o salão em direção ao trio. Seu rosto alternava entre sorrisos forçados para conhecidos e uma expressão de fúria contida que não conseguia disfarçar completamente. Antônio, querido, exclamou com falsa cordialidade ao se aproximar. Que surpresa maravilhosa! Não sabia que estaria aqui esta noite. O empresário virou-se lentamente, seu rosto assumindo uma expressão neutra e educada. Regina, não me recordo de tê-la visto na lista de convidados deste ano. Oh, deve haver algum engano. Resolvi-o de última hora, respondeu, desviando o olhar para Luísa e Sofia. Mas que coincidência extraordinária! Não é minha ex-empregada e sua adorável filha. O tom condescendente não passou despercebido a ninguém. Luísa sentiu o corpo enrijecer, mas manteve a postura elegante. Boa noite, senhora Alvarenga, respondeu com dignidade. Sofia, demonstrando uma maturidade além de seus anos, apenas sorriu educadamente, sem dizer palavra. Regina voltou-se novamente para Antônio, ignorando deliberadamente mãe e filha. Precisamos conversar, Antônio, sobre a hipoteca, sobre o patrocínio, certos mal-entendidos que podem ser esclarecidos. O burburinho ao redor havia diminuído e vários convidados próximos observavam a cena com mal disfarçada curiosidade. O confronto entre duas figuras proeminentes da sociedade, com a misteriosa presença de uma desconhecida e sua filha, prometia ser o assunto da noite. Antônio sorriu levemente, como se esperasse por aquele momento. De fato, Regina, temos muito a esclarecer. E não há momento melhor que o presente nem lugar mais apropriado que este, respondeu elevando sutilmente a voz para que todos ao redor pudessem ouvir. O salão, como se obedecesse a um comando invisível, silenciou gradualmente. A orquestra diminuiu o volume, as conversas cessaram. E todos os olhares se voltaram para o pequeno grupo no centro do ambiente. Era o momento que Antônio havia planejado meticulosamente, o confronto entre duas visões de mundo que determinariam não apenas o destino de Luísa e Sofia, mas também o próprio sentido da Fundação Mendes dali em diante. Regina percebeu tarde demais que havia caído em uma armadilha. Seu rosto empalideceu quando viu Vicente se aproximar discretamente, entregando um envelope a Antônio. Que tal começarmos falando sobre um certo porta-retrato de prata? Sugeriu Antônio, retirando do envelope algumas fotografias. Ou talvez sobre os verdadeiros motivos que levaram à demissão injusta de uma funcionária exemplar.
O grande salão do Copacabana Palace havia se transformado em um tribunal silencioso. Dezenas de olhares convergiam para o centro, onde Antônio Mendes, Regina Alvarenga, Luísa e a pequena Sofia formavam um quarteto improvável. A tensão no ar era quase palpável, intensificada pelo súbito silêncio da orquestra. "Não sei do que está falando", respondeu Regina, tentando manter a compostura, embora um leve tremor em sua voz a atraísse. Antônio ergueu as fotografias discretamente, permitindo que apenas ela as visse naquele momento. "Estas imagens mostram você escondendo deliberadamente o porta-retrato de prata, que horas depois acusaria Luísa de ter furtado", explicou com voz calma, mas firme. "São capturas das câmeras de segurança instaladas pelo seu ex-marido que continuam funcionando sem seu conhecimento." O rosto de Regina empalideceu visivelmente. Seus olhos saltaram das fotografias para Antônio, depois para Luísa, finalmente pousando em Sofia, que a observava com uma curiosidade infantil isenta de julgamento. "Isso é uma invasão de privacidade", protestou, recuando um passo. "Não tinha o direito de acessar essas imagens. Na verdade, o sistema de segurança é legalmente propriedade do senhor Eduardo Prado, que gentilmente autorizou o acesso quando soube das circunstâncias", rebateu Antônio. Ele ficou particularmente desapontado ao descobrir que seu patrimônio familiar estava sendo usado em armações mesquinhas. Os convidados mais próximos começaram a murmurar entre si. Fragmentos da conversa se espalhavam rapidamente pelo salão, como pequenas ondas concêntricas em um lago perturbado. Luísa observava a cena com uma mistura de vindicação e desconforto. Por um lado, a verdade finalmente vinha à tona. Por outro, presenciar a humilhação pública de Regina, por mais merecida que fosse, não lhe trazia a satisfação que imaginara. "Por que fez isso?", perguntou Antônio, fixando seu olhar no de Regina. "Por que destruir a reputação e o sustento de uma mulher honesta? O que Luísa ou Sofia lhe fizeram de tão terrível?" Regina olhou ao redor, percebendo que estava cercada por rostos que antes a admiravam e agora a observavam com crescente desaprovação. Seu mundo cuidadosamente construído desmoronava diante de seus olhos. "Ela não conhecia seu lugar", respondeu finalmente apontando para Sofia. "Essa menina invadiu um espaço que não era dela, abordou pessoas que não deveria abordar. E você?", voltou-se para Antônio. "Você permitiu, dançou com ela como se fosse normal." O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. A crueza daquelas palavras, carregadas de preconceito mal disfarçado, chocou até mesmo os mais conservadores presentes. Antônio deu um passo à frente, sua expressão serena, mas resoluta. "Sofia Oliveira Santos é neta do sargento Sebastião Oliveira, condecorado herói militar que salvou dezenas de vidas em missões humanitárias internacionais. Um homem que recusou promoções e recompensas financeiras para manter-se fiel aos seus princípios de humildade e serviço." Fez uma pausa significativa. "Enquanto Luísa é filha desse homem exemplar, trabalhadora incansável e mãe dedicada, que ensina à filha valores que, infelizmente, se tornaram raros em nossos círculos sociais." Alguns convidados mais velhos assentiram em reconhecimento ao nome do sargento, cuja reputação atravessara gerações. "Quanto ao lugar de Sofia", continuou Antônio, "ela estava exatamente onde deveria estar naquela noite, estendendo a mão para alguém que parecia precisar, sem se importar com status social ou aparências. Um gesto que muitos adultos presentes fariam bem em aprender. Regina sentiu o olhar de dezenas de pessoas que até poucos minutos antes considerava seus pares. Agora, via nos olhos deles algo pior que rejeição. Via pena. "Você vai se arrepender disso, Antônio", ameaçou em um último ato de desespero. "Não pode me humilhar assim e esperar que não haja consequências." O empresário sorriu levemente, sem traço de maldade. "As consequências já estão em curso, Regina. A hipoteca de sua mansão foi adquirida pelo Banco Mendes e uma auditoria completa revelou irregularidades nos pagamentos e declarações de renda. Legalmente, você tem 90 dias para regularizar a situação ou encarar a execução da dívida." "Não pode fazer isso." "Na verdade, posso. É apenas negócio, nada pessoal."
respondeu ele, embora todos soubessem que era, de fato, muito pessoal. Mas estou disposto a oferecer uma alternativa. Regina estreitou os olhos, desconfiada. Que alternativa? Retratação pública agora, na frente de todos, seguida por um pedido formal de desculpas a Luísa e Sofia. Em troca, a Fundação Mendes assumirá sua dívida com o banco, permitindo que mantenha a propriedade. Os murmúrios no salão aumentaram. A proposta era simultaneamente generosa e humilhante, um teste definitivo para o orgulho de Regina. Por um longo momento, ela permaneceu imóvel, como uma estátua de mármore em seu vestido vermelho chamativo. Seus olhos percorreram a multidão que aguardava sua resposta, detendo-se finalmente em Sofia, que a observava sem hostilidade, apenas com curiosidade infantil. O conflito interno era visível em seu rosto. Admitir publicamente ter armado contra uma empregada seria devastador para sua reputação. Mas perder a mansão significaria o fim definitivo de seu status social. Começou, a voz trêmula. Eu não posso. Sem completar a frase, deu meia volta e caminhou apressadamente para a saída sob olhares atônitos. Sua silhueta vermelha diminuiu até desaparecer pelas portas do salão, deixando atrás de si não apenas um evento social, mas toda uma vida cuidadosamente construída em falsas aparências. O silêncio perdurou por alguns segundos, logo substituído pelo burburinho crescente de comentários e especulações. Antônio voltou-se para Luísa e Sofia, com uma expressão de genuíno pesar. Lamento que tenham presenciado isso, disse com sinceridade. Não era minha intenção transformar a noite em um espetáculo. Luísa assentiu, compreensiva. Às vezes a verdade precisa vir à tona, mesmo que de maneira dolorosa. Nesse momento, Sofia puxou levemente a mão de Antônio. Senhor Antônio, podemos dançar agora? Perguntou com a naturalidade que só as crianças possuem, como se os eventos traumáticos dos últimos minutos não tivessem ocorrido. O pedido inesperado arrancou um sorriso genuíno do empresário. Nada me daria mais prazer, senhorita Sofia. Com um gesto discreto para a orquestra, que imediatamente retomou uma valsa suave, Antônio conduziu Sofia até o centro da pista de dança. Como da primeira vez no baile escolar, a pequena guiava os passos com surpreendente desenvoltura, enquanto o poderoso empresário seguia, permitindo-se um momento de pura alegria. Os convidados observavam encantados, alguns até aplaudindo discretamente. A imagem era poderosa em sua simplicidade. Um homem que perdera tudo o que realmente importava, redescobria a alegria através da inocência de uma criança. Luísa contemplava a cena com emoção contida, quando sentiu alguém se aproximar. Era Vicente, o segurança de Antônio. Senhora Oliveira, o Sr. Mendes pediu que lhe entregasse isso quando chegasse o momento oportuno, disse, estendendo-lhe um envelope. Intrigada, Luísa abriu o envelope, encontrando um contrato formal com o cabeçalho da Fundação Mendes. À medida que lia, seus olhos se arregalavam em surpresa. Era uma proposta de trabalho. Não como faxineira, cozinheira ou empregada doméstica, funções que desempenhara a vida toda, mas como coordenadora de um novo programa da Fundação, voltado para famílias de veteranos militares. O salário proposto era várias vezes superior ao que jamais recebera, incluindo benefícios como plano de saúde, previdência privada e, o mais importante, uma bolsa integral para os estudos de Sofia em qualquer instituição que escolhesse. Ele está falando sério? Perguntou a Vicente incrédula. O Sr. Mendes nunca foi mais sério em sua vida, respondeu o segurança com um raro sorriso. Ele reconheceu em você as qualidades que mais admira: integridade, força e capacidade de superação. A Fundação precisa dessas qualidades muito mais que de sobrenomes ilustres ou conexões sociais. Enquanto processava a informação, Luísa observava Antônio e Sofia completando a dança. O empresário se curvou formalmente diante da menina, que respondeu com uma reverência graciosa, arrancando aplausos espontâneos dos presentes. Caminhando de volta em direção a Luísa, Antônio parecia diferente. Não apenas pelos sorrisos que agora oferecia com mais facilidade, mas por uma leveza em seus passos e uma vivacidade em seu olhar que revelavam um homem despertando de um longo torpor emocional. Vejo que Vicente lhe entregou minha proposta, comentou ao notar o contrato nas mãos dela. Espero que considere seriamente. Por quê?
Perguntou Luísa diretamente. Por que eu? Antônio olhou para Sofia, que agora conversava animadamente com um renomado pianista sobre suas aulas de música na ONG do bairro. Porque sua filha me ensinou que coragem não é ausência de medo, mas agir apesar dele. Porque você demonstrou dignidade em circunstâncias que teriam quebrado pessoas mais fracas. E por quê? Fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente as palavras. Helena, minha esposa, sempre me disse que nossa fundação deveria ser construída por pessoas que conhecem tanto a dificuldade quanto a superação. Teoria sem prática é vazia. Luísa contemplou o contrato por alguns instantes, refletindo sobre as reviravoltas inesperadas que a vida lhe apresentara nas últimas semanas. Não sei se estou qualificada para uma posição assim, admitiu com honestidade. Você tem a única qualificação que realmente importa: caráter, respondeu Antônio com convicção. O resto pode ser aprendido. Naquela noite, enquanto o Rio de Janeiro cintilava sob um céu estrelado, 3 vidas profundamente diferentes convergiam em uma nova direção. Sofia, em sua sabedoria infantil, havia sido o catalisador de uma transformação que nenhum deles poderia ter previsto. 6 meses depois, a sede da Fundação Mendes, em São Paulo, fervilhava de atividade. O novo programa para famílias de veteranos militares, liderado por Luísa, havia se tornado um sucesso instantâneo, atraindo atenção nacional e internacional. Em seu escritório elegante, mas despretensioso, Luísa finalizava uma videoconferência com representantes do Ministério da Defesa. Ao seu lado, uma fotografia do sargento Sebastião ocupava lugar de destaque, junto com um porta-retrato mostrando Sofia em seu uniforme do Colégio Santa Cruz, onde agora estudava com bolsa integral. Ao desligar, notou Antônio parado à porta, observando-a com um sorriso discreto. Impressionante como conquistou o apoio do general Torres em apenas uma reunião, comentou ele, entrando após ser convidado com um gesto. Estou tentando marcar uma audiência com ele há anos. Luísa sorriu, já acostumada com o novo papel que desempenhava e com a relação profissional e de amizade que desenvolvera com o empresário. O general serviu com meu pai. Disse que qualquer filha de Sebastião Oliveira merece ser ouvida. Antônio assentiu, sentando-se na cadeira à frente da mesa dela, uma inversão significativa de papéis sociais que, curiosamente, parecia natural para ambos. Sofia me pediu para confirmar sua presença no recital de piano no próximo sábado, disse ele, consultando discretamente a agenda. Aparentemente, sou o convidado de honra. Ela não para de praticar a música que vai tocar para você, respondeu Luísa. Diz que é uma surpresa especial. Um momento de silêncio confortável se estabeleceu entre eles. Não era mais o silêncio constrangido dos primeiros encontros, mas a quietude compartilhada de 2 pessoas que, apesar das origens radicalmente diferentes, haviam encontrado pontos de conexão genuínos. Soube que Regina Alvarenga vendeu a mansão e mudou-se para Portugal, comentou Luísa finalmente. Sim, depois que recusou a oferta da fundação, não teve escolha a não ser vender a propriedade para quitar as dívidas, confirmou Antônio. Ironicamente, o comprador foi Eduardo, seu ex-marido. Ele pretende transformar o local em um centro cultural. Luísa refletiu sobre os caminhos tortuosos do destino. Não sentia alegria com o infortúnio de Regina, apenas uma serena constatação de que, como seu pai sempre dizia, a vida tem uma maneira própria de equilibrar as coisas. Do lado de fora do escritório, vozes animadas anunciavam a chegada de Sofia, que acabara de retornar da escola. A menina, agora com quase 11 anos, entrou como um furacão de energia, ainda usando o uniforme impecável do Colégio Santa Cruz. Mãe! Senhor Antônio! Exclamou ao vê-los. Adivinha? Fui escolhida para representar a escola na Olimpíada Estadual de Matemática. Luísa levantou-se para abraçar a filha, enquanto Antônio a observava com genuíno orgulho. Sofia havia florescido nos últimos meses, não apenas academicamente, mas em confiança e maturidade, sem jamais perder a espontaneidade e bondade que a caracterizavam. Isso merece uma comemoração, declarou Antônio. Que tal um jantar no restaurante japonês que você tanto gosta? Sofia bateu palmas, empolgada, mas logo se conteve,
assumindo uma expressão falsamente séria. Só se pudermos convidar também a Dona Zuleide. Prometi que um dia a levaria para experimentar sushi. Luísa e Antônio trocaram olhares divertidos. Era típico de Sofia pensar sempre nos outros, mesmo nos momentos de conquista pessoal. Claro que sim, concordou Antônio. Mandarei Vicente buscá-la. Enquanto Sofia saía apressada para trocar de roupa, Luísa e Antônio permaneceram no escritório, contemplando a transformação de suas vidas nos últimos meses. Sabe, às vezes me pergunto quem ajudou quem nessa história toda, comentou Antônio pensativamente. Luísa sorriu. Talvez todos tenhamos ajudado uns aos outros, de maneiras diferentes. Na parede atrás dela, um quadro recém-instalado exibia a frase que se tornara o lema do novo programa da Fundação, palavras que o sargento Sebastião costumava repetir para Sofia. A verdadeira coragem está em estender a mão quando se tem medo. A verdadeira nobreza em reconhecer o valor além das aparências. Naquela noite, enquanto saboreavam sushi em um restaurante exclusivo de São Paulo, um empresário bilionário, uma ex-empregada doméstica agora executiva, uma criança precoce e uma idosa de comunidade, quem os observasse veria não a improvável combinação social que formavam, mas sim algo muito mais raro e precioso. Pessoas que haviam encontrado, umas nas outras, o melhor de si mesmas. E quando Sofia, entre uma risada e outra, perguntou a Antônio se poderiam dançar novamente como no baile, ele aceitou sem hesitação. No meio do restaurante, sob olhares curiosos e sorrisos indulgentes, o homem que comandava um império e a menina que mudara sua vida rodopiaram em uma dança simples e sincera, celebrando não apenas uma amizade improvável, mas a redescoberta da alegria de viver plenamente, com coragem e bondade. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Sofia e Antônio tenha tocado seus corações, mostrando como gestos de coragem e bondade podem transformar vidas inteiras. Para mais histórias que exploram a alma humana em suas múltiplas dimensões, preparamos uma playlist especial que vocês podem encontrar clicando no link à esquerda da tela. Se essa narrativa de superação e recomeços emocionou vocês, não deixem de se inscrever em nosso canal e dar aquele like especial que nos motiva a continuar. Compartilhem também nos comentários suas próprias histórias de encontros que mudaram suas vidas. Adoramos conhecer as experiências de nossos ouvintes. E lembrem-se, às vezes, são os gestos mais simples que carregam o poder de transformar o mundo ao nosso redor.